alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 44 de História do segundo ano. Vamos lá? O excedente e a troca é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, identificar formas de trabalho existentes na comunidade que você vive, seus significados, as suas especificidades e a importância, certo? E para a nossa atividade, você vai precisar do quê? Do seu caderno de história, uma folha de sulfite e os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Lembrando da nossa regrinha, folha de sulfite faz o quê? Anexa juntamente ao seu caderno, certo? Então, já separa tudo, deixa tudo pronto, separadinho para quê? Para que assim que acabar a nossa videoaula, você mãos à obra, ok? Entender as relações de troca e de trabalho. O que será que isso significa? Entender a troca? Relações de troca e de trabalho. Vamos pensar? Vamos imaginar? Quem quer trocar? Olha só. Quem aí gosta de trocar? Já fez alguma troca com algum colega, algum amigo, algum familiar de alguma coisa? Então, veja só. E quem produz? Né? Então, temos o quê? Quem quer trocar e quem produz. Então, antigamente, né, quando não se existia o quê? O dinheiro, as pessoas, o que elas faziam? Elas trocavam, certo? Então, elas trocavam as coisas. Por exemplo, ali, o agricultor, né, quem produz? Então, quem produz aqui esses alimentos, né, as frutas e verduras são o agricultor. Então, o agricultor, ele produzia, não tinha dinheiro, ele precisava de carne, né? Ou precisava de uma roupa, ou precisava de alguma outra coisa. Então, o que era feito? A troca, isso mesmo. Então, ele ia lá, né, com as suas frutas e verduras e trocava com outro vendedor, né? Por exemplo, o vendedor de carne, o vendedor de roupas, vendedor, né, de alguma coisa, enfim, que ele necessitava. Então, era assim que funcionava antigamente, né? Então, eu produzo alguma coisa, né, produzo algo, mas não tudo, né? Porque nem tudo a gente consegue fazer. Então, cada um escolhia o que tinha mais afinidade, o que fazia naquela época, né? E daí, como não tinha o dinheiro, existia-se a troca. Às vezes existia troca até mesmo entre os agricultores. Por quê? Porque nem tudo um agricultor conseguiu o quê? Plantar, né? Às vezes um plantava arroz, o outro plantava feijão, um tinha açúcar e lá ia fazendo o quê? Aquele troca-troca. Então um trocava um pouco com o outro, né? O outro plantava trigo, o outro verduras, o outro fruta, né? E assim era feito. Porém, a gente tem que parar para pensar e analisar. Tá, eles faziam essas trocas, né? Mas daí surgiu alguns problemas com essa questão de troca. Que problema, professora? Parece tão legal, né? Tão fácil. Ah, eu troco isso por aquilo, né? Então eu tenho tomate, eu vou trocar por arroz, eu vou trocar por, né, qualquer outra coisa. Sim, era muito legal. Mas daí começou a surgir uma dúvida, uma pergunta. Será que o meu produto vale mais que o dele? Será que o meu vale menos? Será que quantidade eu devo dar para trocar por tal coisa? Né? Então as pessoas ficavam pensando, né? Ah, mas plantar um brócolis, plantar uma cenoura é tão fácil, é tão baratinho do que você matar um animal, fazer, né, os pedaços de carne. Eu acho que a minha carne vale muito mais do que as frutas e verduras. Por exemplo, ali, né, do seu João. Não, a prof está criando aqui um nome fictício, né? Acho que vale muito mais. Então, eu tenho que ganhar muita coisa, muita verdura
no lugar dessa carne, né? Então, aí que começou o quê? A surgir essas dúvidas e foi o quê? Necessário criar o dinheiro para estar se comprando e se vendendo o quê? As mercadorias, os produtos, né? Então, olha só, entendendo um pouco mais sobre as trocas, né? Aqui nessas duas imagens, olha só. O valor pelo meu chapéu é de 2 cestas de maçã. Então, o vendedor de chapéu ali está falando, né? Que para ele vender os chapéus, a pessoa tem que dar 2 cestas de maçã, né? Então, talvez era o que ele queria receber também, né? Mas ali, quem foi comprar, ele disse assim, ó, e tu faria por 2 galinhas recém-depenadas? Então, o rapaz que queria comprar o chapéu, ele não tinha 2 cestas de maçã, mas ele tinha 2 galinhas, né? Então já estavam abatidas, já tinham, né? Já estavam até depenadas, então era mais fácil ainda. E agora, então, será que ele trocaria? Então vai depender do quê? Da intenção do vendedor, ok? Olha só, um outro exemplo, então, né? Se a gente for, então, voltar, colocar, então, para quê? Para os nossos dias de hoje, os nossos dias atuais, o valor dessa travessa de pães é 12 dúzias de bananas nanicas, certo? Daí, a moça pergunta, e tu faria por 2 caixas de maçãs recém-colhidas? Então, o que ela fez? Ela colocou preço, né? O preço da vendedora ali, da travessa de pães, era 12 dúzias de bananas nanicas, certo? 12 dúzias de bananas nanicas, né? Já a moça que queria comprar, ela não tinha bananas, mas ela tinha maçãs, então ela perguntou ali se essa quantidade de maçãs, né, as 2 caixas de maçãs recém-colhidas, pagariam pela travessa de pães? Então, era assim que funcionava o quê? As trocas, né? A pessoa às vezes queria uma coisa, mas a outra que queria trocar, ela não tinha aquilo, ela tinha outra. E assim que faziam o quê? Se negociavam as mercadorias naquela época. E o que eles trocam? E o que eles podem trocar então, né? Entendendo um pouco dessas trocas. Tudo isso ali que a gente viu, né? E o que a gente é capaz de imaginar, né? Então se trocavam todos os tipos de coisas, né? Comida, vestimentas, né? Como ali no exemplo, a gente teve o exemplo do chapéu, né? Sapatos, enfim. Então, tudo era feito o quê? Nessa base de troca. E por que, então, eles trocam? Então, eles trocavam porque não tinha o dinheiro, né? Então, com isso, eram feitas as trocas, né? Então, depois que começou a existir o dinheiro, as trocas foram sendo deixadas de lado, né? Foram sendo esquecidas. E sim, daí um tinha que comprar do outro, né? E se não trocassem? A pessoa poderia dizer que não, né? Não vou trocar. Então, ali no caso das galinhas, né? Não quero galinhas, então eu não vou trocar, né? Poderia não trocar, né? Mas deixava do quê? Deixava de vender e deixava também, né, de ter aquilo, né? Poderia não querer, eu não quero, né? Porque nem a dos pães ali, mas eu não preciso maçã, eu não quero maçãs, né? Mas normalmente era feito sim essas trocas, né? Ela poderia pegar as maçãs, eu não quero, então eu vou trocar com outro por outra coisa. E assim vai, né? E você aí, trocaria o que você tem? Então pensa alguma coisa, né, que você tenha. Você trocaria? Sim ou não? Né? Por que trocaria? Por que não trocaria? Muito bem. Então, atribuindo o valor, será possível sobreviver com a troca do que produz? Seria fácil ou difícil, será? Então, nos dias de hoje, né, nos dias em que a gente vive, já se torna o quê? Bem mais difícil sobreviver só com a troca, né, do que se produz. Por quê? Porque as agriculturas, né, agricultura, pecuária, né, são o quê? Em grande
não é a grande maioria, né? E as que tem, então, são umas que são grandes e que suprem uma necessidade maior das pessoas, né? Então, as pessoas da cidade, né, são o quê? Uma grande parte. Então, hoje em dia, infelizmente, não é possível, né? Seria o quê? Bem mais difícil, certo? Então, imagina o que os seus pais produzem, o que eles fazem. Seria possível para sobreviver trocando? Não dá, né? Porque algumas pessoas trabalham em fábrica, em empresa e não é possível, né? Você tirar alguma coisa da fábrica para poder estar vendendo, certo? Então, nessa nossa aula de hoje, nós vimos o que era o excedente e a troca. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volta o vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!